Fala, Vaso! Fala, Vaso, fala, Vaso. Seja bem-vindo a mais um podcast Fala Vaso. Aqui quem vos fala é o pastor Moisés Emídio. E hoje eu quero falar de um assunto muito especial com você, compartilhar sobre o poder das escolhas. E você que já está chegando, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e comente aqui embaixo aquilo que Deus falou com você. Conto contigo, hein? Em nosso dia, nós fazemos várias escolhas. Escolhemos se vamos tomar café ou não de manhã, se vamos escovar os dentes antes ou depois do café da manhã, se nós vamos para o trabalho a pé, de ônibus ou de carro, se nós vamos passar pelo sinal vermelho ou se nós vamos parar. Todo o nosso dia é feito de diversas escolhas. Falando de escolha, nós lembramos do nosso grande irmão Abraão, lá do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Abraão também fez escolhas. Abraão morava em uma terra onde a idolatria era grandemente difundida. Os parentes de Abraão, eles faziam ídolos para passar para as pessoas poderem adorar. E a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Abraão decidiu escolher ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor. É muito importante que nós venhamos a obedecer à voz do Senhor. Abraão é chamado de hebreu. Hebreu quer dizer aquele que vem do outro lado do rio. Então, Abraão é o primeiro hebreu. Isaac também foi chamado de hebreu, mas no sentido de ser descendente de Abraão. E no livro de Hebreus, a Bíblia trata que o povo de Deus é chamado de hebreus. Abraão recebeu uma promessa de Deus e ele escolheu crer no Senhor. Ele tinha 75 anos de idade quando recebeu a promessa. O Senhor lhe daria filho de uma mulher, da sua mulher, que se chamava Sara. A promessa existia. Abraão acreditou no Senhor, mas a promessa não chegava. Passou 1 ano, 5, 10, 20, 25 anos. Quando inteirou 25 anos de espera, a promessa se cumpriu. É importante a gente entender que quando nós escolhemos servir ao Senhor, nem sempre aquilo que nós queremos vai acontecer da forma ou no tempo que nós esperamos. Mas nós não podemos desistir da nossa escolha. Seja firme na escolha que você fez. Isaac, filho de Abraão, casou-se com Rebeca, e Rebeca também era estéril. Dos 40 anos até os 60 anos de idade, a Bíblia diz que Isaac orou instantemente por Rebeca, para que eles pudessem alcançar um filho. E a bênção de Deus demorou 20 anos, mas a escolha de Isaac era esperar no Senhor, orar ao Senhor. Você tem esperado no Senhor? Você tem orado e pedido ao Senhor, persistido em oração para alcançar a sua promessa? Qual a escolha que você tem tomado? Isaac casou-se com Rebeca, e desse casamento vieram 2 filhos. O nome do mais velho era Esaú, o nome do mais novo, Jacó. E quando Esaú foi sair da madre, a Bíblia conta que a mão de Jacó saiu grudada no pé de Esaú, literalmente colada. Teve que acontecer um processo para separar a mãozinha de Jacó do pé de Esaú. Esaú era o filho mais velho, e sendo o mais velho, primogênito. Primogênito, com certeza, teria direito a vários benefícios. Esaú era o filho primogênito, e o filho primogênito tinha direito à porção dobrada. O filho primogênito tinha direito de ter o maior respeito dentro da casa. O filho primogênito, a Bíblia diz que era aquele que geralmente herdava o trono no lugar do rei. Quando Esaú rejeitou a bênção da primogenitura, ele rejeitou tudo que representava a bênção da primogenitura e, consequentemente, rejeitou também a Cristo. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a Bíblia diz que o Senhor Deus preparou uma vestimenta para eles, uma veste de pele.
Se fala de pele, logo teria que tirar de algum lugar. E tirar de algum lugar, certamente teria que acontecer um derramamento de sangue. Quando Caim e Abel vêm oferecer o sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que Caim, ele faz contra o padrão divino, rejeitando a instrução do Senhor, rejeitando o derramamento de sangue, rejeitando o cordeiro. Ele traz o fruto da terra, é rejeitado diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Abel, ele é aceito, pois ele faz conforme o padrão divino. Esaú, quando rejeita a bênção de Deus, deixa de simbolizar Cristo para simbolizar Judas Iscariotes, que é a pessoa que troca as bênçãos espirituais pelas coisas materiais. Esaú deixa de representar Cristo, o Messias, para representar aquele que traiu o Messias. Tem coisas que parecem não ter valor, ou ter um valor muito pequeno, mas diante de Deus são coisas valiosíssimas. Coisas como fidelidade, coisas como lealdade e coisas como dar valor às coisas concernentes ao reino espiritual, ao reino de Deus. O segundo filho se chamava Jacó. Jacó era um homem caseiro, mas era interessado em coisas espirituais, diferente do seu irmão Esaú, que se interessava por coisas materiais. Agora eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus as 8 raízes da bênção de Deus. Acompanhe comigo em Gênesis, capítulo 27, versículo 26 até o versículo 29. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. É interessante que quando Jacó escolhe a bênção do Senhor, a bênção que Esaú rejeitou, ele adquire 8 raízes da bênção de Deus que eu vou te passar agora. 8 raízes da bênção de Deus. Anota aí no seu caderninho. A primeira raiz da bênção de Deus é a bênção da prosperidade no campo. Um olhar futurístico é saber que mesmo que a terra está seca, Deus poderá fazer florescer. A segunda raiz da bênção de Deus é a bênção do orvalho. A bênção do orvalho estava sobre a vida de Jacó. E onde Jacó chegasse, mesmo que fosse uma terra que não produzisse nada, poderia produzir em qualquer lugar. Bênção do orvalho. A terceira raiz da bênção de Deus é a bênção dos gados fortes. Você vai acompanhar na nossa série, em capítulos posteriores, que Jacó teve muito gado e gado forte, porque a bênção do gado forte estava sobre a vida dele. A quarta raiz da bênção de Deus é a bênção da prosperidade, da gordura da terra. Jacó alcançou tudo isso com essa raiz. Ele alcançou prosperidade, a gordura dos rebanhos, a prosperidade no trigo. Jacó se tornou rico por causa dessa raiz. A quinta raiz da bênção de Deus está no versículo 29 do capítulo 27 de Gênesis. Acompanhe comigo. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. A quinta bênção é liderar sobre os povos da terra. Jacó recebeu essa autoridade. A sexta bênção, a sexta raiz da bênção de Deus é que Jacó recebeu da parte de Deus a autoridade até sobre a família dele para governar sobre os irmãos. Quando Isaque abençoa Jacó, essa sexta raiz, Jacó recebe a autoridade sobre Esaú. A sétima raiz da bênção de Deus, que veio sobre a vida de Jacó, está no versículo 29 também. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Jacó, nesse momento, ele se torna um escolhido
escudo que repele toda maldição. A maldição não ia poder alcançar Jacó. Jacó recebe nessa 7ª raiz um escudo que repele toda maldição. A 8ª raiz da bênção de Deus sobre a vida de Jacó está também no versículo 29. Diz assim: e benditos sejam os que te abençoarem. Jacó recebe nessa 8ª raiz a bênção de refletir a bênção de Deus. Toda bênção que fosse enviada para Jacó ia refletir naquela pessoa que abençoasse a Jacó. Assim também é na sua vida. Todo mundo que te abençoa, a bênção vai voltar para a vida dele. Assim também é na minha vida, pastor Moisés. A bênção que é direcionada para mim, quando chega até mim, encosta num espelho de glória, de bênção de Deus e volta para a pessoa que abençoou a minha vida. Agora eu quero fazer um pedido especial nesse vídeo. Entre aí, aperta o botão inscrever e deixa o seu like e fala aquilo que Deus falou contigo aí nos comentários. Observe algo interessante na palavra de Deus. Quando o primogênito nascia, ao 8º dia, ele deveria ser trazido até a casa de Deus para ser apresentado ao Senhor. Ali a criança era apresentada, a criança era consagrada ao Senhor. Isso faz conexão direta com as 8 raízes da bênção de Deus. As 8 raízes da bênção de Deus se conectam aos 8 dias em que o primogênito era trazido para ser apresentado, consagrado ao Senhor no templo. Estudos científicos dizem que a criança, quando chega ao 8º dia, ela tem o maior poder de cura. Deus, ele sabe de todas as coisas, tanto que ele ordenou que fosse ao 8º dia. Depois de muitos e muitos anos, a ciência descobriu que ao 8º dia a criança tem um poder maior de cura. Estudos científicos dizem que ao 8º dia de nascido, a criança tem a vitamina K em um nível elevadíssimo. E a vitamina K é responsável pela coagulação do sangue. Olha que Deus maravilhoso. Ele já sabia, já programou o corpo do ser humano para ter uma maior coagulação no 8º dia. Então a criança deveria ser circuncidada ao 8º dia. O primogênito, o macho primogênito, deveria ser circuncidado ao 8º dia. Em máxima, podemos dizer que a bênção que Esaú rejeitou, mas que Jacó escolheu e abraçou, tem o poder máximo de cicatrização, de regeneração e de criação. Às vezes as pessoas rejeitam bênçãos que parecem pequenas aos olhos do homem, mas essa bênção que parecia pequena aos olhos de Esaú foi grandiosa aos olhos de Jacó, e isso trouxe para a vida de Jacó um poder máximo de cicatrização, de reconstrução, de regeneração e um poder gigantesco de prosperidade na vida de Jacó. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, a Bíblia diz que Jesus ele mostra as suas mãos, as suas feridas para Tomé e falou: toque aqui, Tomé. Ali Jesus estava mostrando que aquela bênção que ele recebeu do 8º dia, ela tinha o poder máximo de restauração, de regeneração, de trazer à existência coisas que não existem. Então nunca rejeite a bênção de Deus. Nunca pense que aquilo que Deus te deu é uma bênção pequena, porque aquilo que parece pequeno aos olhos dos homens pode ser grandioso aos olhos de Deus. Gente, observe agora, no Calvário Jesus foi moído no Calvário, suas costas dilaceradas, suas mãos furadas, seus pés furados, o corpo de Jesus foi praticamente destruído. Mas em Apocalipse 19, a Bíblia diz que ele vem, é um cavaleiro do cavalo branco. A Bíblia diz que ele é chamado de fiel e verdadeiro, totalmente restaurado. Os seus olhos agora são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente, e a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que figura! Olha que bênção de Deus! Nos evangelhos, quando vemos Jesus na cruz, o seu corpo está destruído, moído. Mas em Apocalipse, ele é forte, o seu corpo está restaurado, mostrando a bênção, as 8 raízes da bênção de Deus que restaurou, cicatrizou Jesus rapidamente. E aquele que foi moído no Calvário, a Bíblia diz em Apocalipse que ele regerá as nações com cedro de ferro.
E falando de restauração, em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não vai ter mais espaço para a morte, não vai ter mais espaço para a dor, porque as primeiras coisas são passadas. E a Bíblia diz: eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Após a morte de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele se declarou vencedor e tomou a chave da morte e do inferno em suas mãos poderosas. E para finalizar esse vídeo, eu quero desejar que você seja uma pessoa que tenha uma mentalidade como Jacó teve. A mentalidade de valorizar as coisas de Deus, a mentalidade de valorizar as coisas de Cristo, a mentalidade de valorizar a bênção que Deus colocou em sua mão. Mesmo que a bênção não era para você, a bênção era para outra pessoa, mas que você, a partir dessa palavra, desse primeiro vídeo da série Escolhas, você vai entender que a bênção do Senhor precisa ser valorizada por você. Como é importante valorizar a bênção de Deus? Esse é o primeiro segredo da série Escolhas. Escolha valorizar a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, vaso de bênção. Abençoe a sua vida, a sua casa e sua família com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Valeu, vaso, e até a próxima. Vaso! Fala, vaso!